E o bebê, a tia Thalita. Os bebês, né? Tem só um bebê, né? Graças a Deus. Que louvorzão, né? Glória a Deus. O louvor liberta. O louvor quebra cadeias. Às vezes você não tem força para orar, mas um louvor você vai rompendo, você vai rompendo. É poderosíssimo esse momento de louvor. E eu peço a todos, por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Deus já falou muito com a gente, através de cada ministração que foi feita aqui, o Senhor estava falando. E nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. E você vai acompanhar bastante aqui pela televisãozinha também. Amém? Efésios 5, 11. Agora, em dezembro, nós vamos ativar definitivamente o nosso bazar. Amém? E ele vai estar aberto todo fim do culto, antes do culto. E já vai ser montada direitinho toda a estrutura para ter acesso. Você, né, no fim do culto, você vai poder estar adquirindo muita coisa boa, né, de qualidade aí dentro, tá bom? Então, agora em dezembro, nós vamos ativar ele constantemente. Efésios 5, 11 diz assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém? Eu vou ler de novo. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Feche os seus olhos, pode continuar com a Bíblia aberta em Efésios, que nós vamos usar. Feche os olhos. Pai, continua falando conosco. Nós podemos te glorificar, Senhor, nós podemos te exaltar. Que maravilha, Senhor. Nós sabemos que enquanto nós te adoramos, o Senhor, ó Pai eterno, quebra, despedaça grilhões em nossas vidas. O Senhor habita no meio dos louvores. Que tu possas falar agora conosco, Pai, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta escrita por Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Efésios. E você vai ver que ele declara, há versões que falam, olha, não tenha amizade, não tenha vínculo com as obras das trevas, com as obras sem frutos, infrutuosas das trevas. Antes, reprove. Quer dizer, Paulo aqui, ele está avisando a igreja, para que rompa definitivamente com as más obras, com obras que não dão frutos, com obras que são das trevas e não dão frutos bons. E é importante, você vai ver no decorrer da mensagem, como é importante nós como cristãos entendermos que a verdadeira vida com Deus envolve conversão. A verdadeira vida com Deus envolve realmente rompimento com a velha natureza, com a velha criatura, com o mundo. Por isso Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, para nós seguirmos ao Senhor, como a própria Bíblia também diz, que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como nós seguirmos ao Senhor se nós quisermos nos mantermos aliados, amigos, vinculados às obras das trevas, às obras infrutíferas das trevas, ou sermos cúmplices das obras das trevas, mas antes
nós precisamos realmente rejeitá-las, reprová-las. No fundo da nossa alma, o verdadeiro convertido, ele vai ter o quê? Aquilo que é uma repulsa realmente por aquilo que ele sabe que é contrário a Deus. Vamos ver aí em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, o que Paulo continua falando para a mesma igreja. Efésios era uma cidade que era muitas vezes atacada por tudo que era mundano na plenitude. Era uma igreja que ela era localizada num lugar onde havia muito desenvolvimento nesse sentido cultural, nesse sentido daquilo que tudo praticamente iniciava naquele lugar. E Paulo, você vai ver que ele tenta mostrar à igreja de Efésio, de novo, no capítulo 2, versículo 2, que eles não podem mais fazer parte, não podem mais andar segundo o costume da terra. Olha o versículo 2, o que ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está avisando a igreja que antes, outrora, quer dizer, no passado, eles andavam segundo o curso do mundo, segundo o rumo do mundo. O mundo, ia para um lado e eles iam para aquele lado. O mundo mudava o rumo, ia para outro lado e eles iam para outro lado. E assim eles não tinham um caminho, porque nós temos um caminho, Cristo é o nosso caminho. Nós não seguimos o rumo do mundo. E Paulo continua dizendo que eles andavam, versículo 2 ainda, segundo o principado da potestade do ar. Quem é esse? É o demônio. Eles andavam segundo a vontade do diabo, aquele que atua, versículo 2, nos filhos da desobediência. Então, outrora, eles andavam no rumo do mundo, segundo a vontade do principado dos ares, segundo a vontade do diabo, que atuava e atua nos filhos da desobediência. Então, outrora, no passado, quando nós não tínhamos Deus, quando nós não estávamos no caminho, quem nos guiava, sim, eram essas entidades, eram esses principados dos ares. Ele estava guiando aqueles que são o quê? Os filhos da desobediência, aqueles que vivem uma vida contrária às leis de Deus, à palavra de Deus. Quem guia estes são principados. E ele diz no versículo 3, como? Que outrora andávamos como? Fazendo a vontade da nossa carne, segundo a inclinação, o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, versículo 3, e fazendo a vontade do pensamento. Então isso é muito interessante, que os filhos da desobediência, eles não andam segundo a vontade de Deus, mas eles andam influenciados pelos principados dos ares, que são demônios, e eles andam no desejo da carne. Eles andam e fazem a vontade da carne e eles fazem a vontade do pensamento. Esses são o quê? Filhos da ira. Está aí no versículo 3. Então, hoje em dia o lema do mundo é: faça, o que você quiser. Faça o que você tiver vontade. E este não é o lema de Deus. A Bíblia fala enganoso, demasiadamente corrupto, é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E nós não devemos andar por ele, porque o nosso coração é enganoso. Os seus pensamentos são vãos. Mas aquele que não está guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pela palavra de Deus, ele vai fazer o que a carne dele desejar,
ainda que isso envolva ele quebrar princípios, ainda que isso envolva ele trair, ainda que envolva ele roubar, ainda que envolva ele prejudicar alguém, ainda que envolva ele fazer o mal, não importa, ele faz a vontade da carne dele. Ele faz a vontade do pensamento dele. O pensamento dele começa a alimentar algo no coração dele. E ele, ao invés de colocar numa peneira e avaliar até que ponto aquilo é válido, até que ponto aquilo é certo, não. Ele é guiado pelo pensamento e ele é guiado pelo coração. Por isso que tem muita gente que está indo rumo ao inferno, rumo a um abismo, e eles dizem, não, mas é o meu coração que quer. Não, mas é o meu coração, você não entende. Ah, porque eu estou certo, o pensamento dele o convence. E ele não olha para a palavra, e ele não segue mais a palavra, o que Deus diz, para agradar a própria carne, para agradar o próprio pensamento. E nós precisamos entender o seguinte, o mundo de hoje quer inclusão, mas a Bíblia prega conversão. A inclusão envolve o quê? Não, você tem que incluir. Então, se deixarem, eles querem que inclua todo tipo de deformidade e não sigamos mais a lei de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus fala, convertei-vos, arrependei-vos. E nós cremos na conversão. Nós cremos que a pessoa venha como está, mas não permaneça como está. Porque o princípio básico do cristianismo é reconhecermos que nós somos pecadores. O princípio básico é nós reconhecermos, eu tenho um erro e eu preciso consertar. Eu preciso melhorar como pessoa. Eu preciso restaurar a imagem de Deus em mim. Então, ao invés de haver essa inclusão para que a pessoa permaneça do jeito que é, com a mesma deformidade e seja aceita, não muda ninguém. Por quê? Porque o dia que a trombeta tocar, o dia que essa pessoa descer a sepultura, o dia que a pessoa comparecer diante do trono de Deus, ela vai ser julgada conforme a lei de Deus. E ela pode dizer, não, mas eu fui na igreja, como o próprio Jesus falou, que muitos naquele dia dirão, mas Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, mas eu fui na igreja, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor Jesus vai olhar para ele e vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Então, quando nós nos sujeitamos mesmo ao senhorio de Jesus, nós nos colocamos debaixo do que Cristo nos ensina, do que Cristo nos discipula. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós queremos alcançar a vontade de Deus, alcançar o reino de Deus e viver um milagre pela boa mão do Senhor em nome de Jesus. Então, uma coisa que se impõe hoje é que as pessoas querem obrigar as outras a aceitá-las como são, mas não entendem que o Senhor quer realmente mudar aquilo que são as deformações do coração e fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia diz no livro de Tiago 1:7, vamos acompanhar? Tiago fala assim, não pense que o tal receberá algo de Deus. Olha que sério, gente. Tiago 1:7. Tiago está falando aqui sobre a pessoa inconstante, sobre a pessoa indefinida, sobre a pessoa que não se decide. Ela está em Deus e ela quer o mundo e quer a lei de Deus, ela quer o sistema, ela quer ceder ao mundanismo. Olha o que Tiago fala, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja o contexto, versículo 6, para as pessoas entenderem bem. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento
e lançado de uma parte para outra. Então a pessoa que ela o que não se posiciona, ela não é definida, ela é inconstante, ela não sabe, eu sigo Deus, ou sigo meu coração, ou sigo meu pensamento, ou sigo minha carne, o que vai acontecer? Versículo 7, não pense que tal homem alcançará alguma coisa de Deus. E essa é verdade bíblica, porque nós podemos querer alterar, baseado no que Paulo falou, olha, não tenham amizade com as obras das trevas, mas reprove-as. Nós podemos querer nos tornarmos amigos do mundo, ao sistema, às loucuras do mundo, e acharmos, não tem problema. Não pense tal homem que alcançará alguma coisa da parte de Deus, porque essa indefinição faz que a sua vida seja como a água, né? Diz lá o versículo 6, que a vida da pessoa é como a areia, a água do mar, vai e volta, vai a onda do mar, né? Que é levada pelo vento, e a sua vida vai e a sua vida volta, e você está na mesma condição, está parado, por quê? Porque não consegue alcançar nada. Por que não consegue alcançar nada? Porque com Jesus, põe a Mateus 5:37, porque com Jesus é sim, sim ou não, não. E isso é bíblico, olha lá, olha aqui. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, no reino de Deus não tem meio termo. Não tem como eu dizer, eu não sei. Senhor, não tem como você ficar em cima do muro. Porque o diabo é o ladrão, a Bíblia diz. O diabo, ele entra pela janela. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não tem meio termo. Ou é Deus, ou realmente são as obras do inferno. Então Jesus falou, olha, saiba que o seu falar é sim, sim ou não, não. E é isso que é válido no reino de Deus. E você precisa ter um posicionamento firme diante das coisas de Deus na tua vida, diante da vontade de Deus na sua vida, e não ser guiado mais pelo seu coração, pelas influências mundanas, por aquilo que são as ocasiões oportunas para o pecado, porque a Bíblia fala, diz, embaracemo-nos, pois, do pecado que tão de perto nos assedia, e corramos para o alvo da nossa vocação, que é Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, não tem como você ficar no meio termo. Ou você se posiciona, ou você se posiciona e caminha junto, rumo à vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E percebamos como não tem meio termo. Tiago falou, olha, tal, não pense que tal alcançará alguma coisa de Deus. Não pense que aí, está aí, não se define, não se posiciona com Deus, não pense. E vamos ver o que 1 Coríntios 6 fala também a respeito disso. Como é sério, queridos, isso que Paulo nos ensina. E nós precisamos entender. Vamos acompanhar aqui que nós leremos todos uma versão só. 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se fosse Tiago falando, o que ele ia falar? Que no fim, tais não pensem que vão entrar no reino de Deus. É isso. Por quê? Porque é aquilo que Jesus nos fala, e a palavra não muda, e Deus falou, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E aquele que tirar um J, uma vírgula da minha palavra, a mesma parte será tirada
na eternidade dessa pessoa. Então ninguém pode alterar o que Deus estabeleceu. Por isso que Paulo falou: olha, não façam amizades, não sejam cúmplices do mal do mundo, mas reprove-os. Mas reprove o mal do mundo. Então, em nome de Jesus, que em nenhum momento você sinta cumplicidade, que em nenhum momento você sinta aquilo que é simpatia pelo mal, mas que você abomine o mal e você deseje o bem do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ainda Paulo falando aí em 2 Coríntios 6,14, olha o que ele fala. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o Senhor nos fala que nós não temos comunhão, não há liga e não deveria ter liga com aquilo que é contra a vontade de Deus. Não deve haver liga, você não pode se colocar debaixo do mesmo jugo com aquilo que é contrário à vontade do Senhor. O mundo está gerando o quê? Uma geração fraca. Está criando uma geração fraca, mas mais do que nunca, a igreja precisa gerar uma geração forte, resistente, com personalidade, para conseguir se manter em pé com Deus no meio da corrupção generalizada que toma conta do mundo. E para nós conseguirmos ficarmos em pé e não nos curvarmos junto com todos, nós precisamos ter uma vida espiritual determinante, uma vida espiritual resolvida. Nós precisamos estar resolvidos com Deus, com os princípios de Deus. Se vocês verem o estudo daquilo que é o progressismo, eles querem o quê? Eles querem amenizar a palavra, eles querem aliviar a palavra, eles querem alterar a palavra, eles querem contemporaneizar a palavra, eles querem traduzir a palavra numa versão atual, no sentido de que nem tudo é como é, mas a palavra ela é a verdade, ela é absoluta, ela é imutável, porque a palavra é Jesus. Jesus é o verbo de Deus, e Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E eu quero dizer sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, comece a alimentar uma vida espiritual forte, determinante, realmente posicionada, para que você não seja envolvido por aquilo que é o isentismo desse mundo. Foi até dito aqui, e ele não estava a par da pregação, Deus não aceita isenção, Deus não aceita mornidão. Vamos ver Apocalipse 3, 15 e 16. Não existe meio termo com Deus, queridos. Olha só, eu sei tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso foi falado aqui, no meio do culto, sem saberem que já estava aqui, porque Deus falou lá em casa isso para mim. Sabe por quê? Porque Deus está querendo um posicionamento total de cada coração, de cada alma, diante do altar dele. Não pode haver isenção, não há meio termo. Por quê? Porque, veja Lucas 12, 8. Porque chegará uma hora, queridos, neste mundo, que ou você é ou você não é. Ou sim ou não. E quem não é vai ceder facilmente, se curvar e abandonar a fé, e abandonar a Deus, e abandonar o pior, a salvação, perdendo a própria alma. Porque se você não aprender a desenvolver o seu temor e a sua determinação em Deus, você vai ser vacilante. E olha o que Jesus falou, esse versículo tem que estar no coração de todo cristão. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então entenda como nós estamos caminhando e nós caminharemos para um momento, como é essencial você estar determinado, você estar envolvido realmente num relacionamento genuíno, conhecendo o teu Deus, porque não haverá pressão, não haverá ameaça, não haverá nada que fará você negar o nome do Senhor. Não, nada fará você abandonar a tua fé em Deus, mas para isso você precisa o quê? Estar realmente em comunhão com Cristo. Por isso que Cristo falou, eu não vos conheço. Por quê? Porque é gente que não tem comunhão com Jesus, que só estava ligado a uma religião e não tem vida com Deus. Mas hoje, assim como esses 3 jovens da Bíblia, que está descrito lá em Daniel, é bem longo, você pode ler em casa, Daniel 3 inteiro. 3 jovens tiveram a coragem, pode colocar para a gente ler alguns versículos? De se posicionar diante do mundo da sua época. E é isso que Deus quer levantar nos nossos dias. Pessoas que estejam dispostas a se posicionar, defenderem a sua fé, defenderem aquilo que é os seus princípios diante de Deus. Olha o que diz Daniel 3, versículo 4. O arauto era a ordem do rei. O rei escreveu lá e mandou o papel para todos os lugares. O arauto, que era o homem que anunciava, pregava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas. 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o Nabucodonosor levantou, que era o rei. O rei levantou uma imagem de ouro do Deus dele. Quando ouvirdes a buzina, do pífaro, da arca, da sambuca, do saltério, isso, pode versículo 6 agora. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Olha só, queridos, na época, o que aconteceu. O rei ergueu um ídolo, um deus de ouro, e ordenou que todo mundo devia adorar o Deus de ouro dele. Ajoelhar. A hora que tocasse a sambuca, a gaita, a hora que tocasse os instrumentos, a trombeta, todo mundo tinha que se ajoelhar diante do Deus dele. Quem não se ajoelhasse seria lançado aonde? Dentro do forno de fogo ardente. Queridos, mas o primeiro mandamento em Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não te ajoelharás diante dela, não a adorarás e nem a servirás. Então você imagina um bom judeu, que ama a Deus sobre de todas as coisas, quando o rei ordenou que tinha que ajoelhar para o Deus de barro dele, o que os judeus fizeram? Vamos seguir versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos os povos adoraram. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 9. E falaram e disseram ao rei: ó rei, vive eternamente. 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto,
pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Amém? O que aconteceu? Veio o decreto de morte até. Quem não adorasse aquela imagem, aquele falso Deus, aqueles outros deuses, iria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Os judeus, conhecendo a Deus acima de tudo, você acha que eles iam desobedecer a Deus para atender à vontade do rei? Não. Eles permaneceram em pé. Todo mundo, o mundo todo se ajoelhou na hora, mas eles permaneceram em pé e foram denunciar para o rei. Olha, tem os judeus que não se ajoelharam. E eu quero dizer para você, nós estamos nessa época já da vida, que nós precisamos ser cada vez mais fortes, mais determinados quanto à nossa fé, mais ousados quanto à nossa fé, porque é isso que Deus requer de nós. Porque se você ver no próprio livro de Apocalipse, está chegando o dia em que o anticristo virá sobre a terra, e diz a palavra de Deus que o anticristo estabelecerá a imagem da besta. E essa imagem, ele ordenará que todos adorem essa imagem. E vai se repetir a mesma coisa que aconteceu em Daniel 3. Porque a Bíblia diz que de todos os povos, tribos, línguas e nações se ajoelharão para esta imagem da besta. Mas só aqueles que têm a marca do Cordeiro é que não se curvarão a ela. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você precisa renovar sua fé. Você precisa fortalecer-se na fé. Você precisa sair de cima do muro, se posicionar com Deus. Porque a Bíblia também diz que todo aquele que aceitar a marca da besta, ou na sua mão direita ou na sua testa, estará condenado para sempre. E não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar, não poderá fazer nada, quem não aceitar a marca da besta. Então, será um tempo de privação. Lembra do tempo da vacina? Lembra do tempo lá da máscara? Quem estivesse com a febre, não podia entrar no lugar. Tinha que apresentar a testa ou a mão. Tinha que dar a testa ou a mão. No shopping, você tinha que dar a mão ou a testa. Não podia entrar se estivesse com uma febre. E eu quero falar para você, esse tempo vai chegar. E você precisa ser alguém que estará disposto a pagar o preço, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, mas não se curvar à imagem da besta, que é o próprio Satanás, que desejará ser adorado na terra. Parece loucura isso, mas eu quero que você acredite, porque é a palavra de Deus e vai se cumprir. Por isso Deus está requerendo que o povo dele se posicione. Por isso Deus está requerendo que o povo dele seja forte. Deus está requerendo que o povo dele saia de cima do muro e se firme na fé no Filho de Deus. Coloque, por favor, em Apocalipse 13. Olha o anticristo, versículo 6. Treze, 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Ele vai odiar Deus, ele é contra Cristo. Para blasfemar do nome de Deus, do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Ele vai odiar Deus e vai ser escancarado. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ele fará guerra, foi permitido. Deus deu 7 anos de autoridade
para ele agir na terra. Então, é permitido por Deus. Por isso, não adiantará clamar, não adiantará gritar, Deus me ajude, não. Você vai ter que ser forte para não se curvar a ele. É permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha, ele vai ter poder sobre toda tribo, língua e nação. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba, a mesma coisa que aconteceu há milênios atrás, lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego, futuramente acontecerá. E é necessário haver pessoas fortes, pessoas que não se curvarão ao mal, mas permanecerão firmes para adorar e serem salvos e salvarem a própria alma. Então eu quero que você entenda aquilo que é a palavra de Deus nessa noite. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está buscando pessoas que queiram se posicionar e serem fortalecidas na fé e queiram romper realmente com os costumes do mundo, porque Ele quer fortalecer a tua vida espiritual, a tua fé, para que você seja salvo em nome do Senhor Jesus. Agora olha o que diz capítulo 13, versículo 15. Vamos pôr o 14, hoje é domingo, é dia do Senhor. Então vamos ler bastante a Bíblia. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então perceba, essa imagem será criada e virá de novo a ordem de âmbito mundial, porque vocês viram que nós lemos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos deverão se adorar e venerar essa imagem. E será dado poder de matar quem não adorar essa imagem. E eu quero dizer para você que você possa ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que permaneceram em pé. Vamos voltar lá em Daniel 3, 4, para você entender o que houve, então, com esses 3 jovens que não se curvaram à imagem de Nabucodonosor. Pode seguir 5, 6, pode ir mudando. 5, 6, passa. 5, 6, passa. 7, 8, 9. Pode seguir. 10, 11. Aí denunciaram, lembra? Há uns judeus que não adoram a sua imagem. Pode seguir. 13. E Nabucodonosor ficou cheio de ira e falou, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chamou eles. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar aqueles judeus e trouxeram aqueles homens perante o rei. 14. Falou Nabucodonosor, ele disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que você não serve a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é.
Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Esses jovens foram chamados diante do rei. O rei ordenou que eles se ajoelhassem para a estátua de ouro. E eles falaram: ó rei, nós não vamos falar sobre isso. Não importa, nós não vamos adorar a tua imagem. Nós temos um Deus. E sabe o que aconteceu? Esses 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E ali dentro da fornalha, diz aí a palavra de Deus, que aparece um 4º homem, que na verdade é a representação do próprio Jesus, já no Antigo Testamento, e eles são poupados do poder daquelas chamas. E diz então a palavra de Deus, que o rei manda que eles saiam daquele lugar, e eles saem ilesos da fornalha de fogo ardente. E eu quero declarar sobre a sua vida: a nossa salvação está no nome do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com coisas tão ínfimas, você perde a sua alegria com coisas tão ínfimas, mas a tua salvação está no nome do Senhor. E há uma batalha maior que Deus te dará vitória e garantirá a salvação da sua alma. Então se posicione diante do Senhor, creia no poder do teu Deus, firme a tua fé no Senhor, porque Deus é Deus de maravilhas e poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero que você saia desse lugar hoje, debaixo desta palavra. Como diz Efésios 5:8, não sejais participantes com eles das obras das trevas. Que você que está em cima do muro, que você possa se firmar no Senhor, e você possa buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, a justiça divina, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida em nome de Jesus. O convite de Deus hoje é: saia de cima do muro, resolva a sua vida com Deus, porque dias difíceis vêm sobre a terra, e você precisa estar firme na fé, para resistir ao mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus, porque nós vamos orar. É importantíssimo toda a igreja saber sobre essas profecias bíblicas que acontecerão e virão sobre a terra. E que nós, como igreja, não sejamos fracos, mas sejamos fortalecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Fale com Deus. Como está a sua fé com Deus? É só uma religião? Então está na hora de você conhecer o teu Deus verdadeiro e sair de cima do muro e ser levado como as ondas do mar de um lado para o outro. Está na hora de você resolver tua vida espiritual, entregar tua vida, você que não é batizado, se batizar, dizer sim para o Senhor definitivamente. Esses 3 jovens eram únicos naquela época, no meio de milhões, você imagina isso? Que tiveram a coragem de se manterem em pé, de não se curvarem a um ídolo morto, que tem olho mas não vê, que tem boca mas não fala. Eles só adoram e adoravam a Deus. E que em nome de Jesus, você não seja cúmplice das obras deste mundo, das obras das trevas, mas que você comece a limpar sua vida, porque o Senhor falou que o sujo, suje-se mais ainda, e que o limpo, limpe-se mais ainda, que o injusto cometa mais injustiça, mas que o justo cometa mais justiça. Que você possa, em nome de Jesus, aperfeiçoar sua vida espiritual,
que você possa aperfeiçoar o teu posicionamento espiritual. Em nome de Jesus, que você possa realmente se pôr diante do Senhor, pela tua vida, pela tua alma, pela tua família. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo. Senhor, tu queres erguer uma geração forte, meu Pai. Tu queres erguer um povo forte, um povo determinado, um povo, meu Pai, firme na fé, inabalável, que não é levado por um vento, de outro vento, que não é manuseado pelas circunstâncias, mas é inabalável na fé, na esperança no Senhor. Deus vivo, fortalece a fé do que está fraco. Tira, meu Pai, toda crendice e faça, meu Pai, cada um conhecer ao Senhor individualmente, pessoalmente, para que jamais percam sua alma, para que jamais percam sua fé, porque só o Senhor é Deus e Deus verdadeiro. Eu apresento cada pessoa neste lugar, eu declaro, Senhor, o teu milagre. Nós sabemos que o final dos tempos se aproxima, e que, Senhor, o teu povo esteja alerta, que o teu povo esteja, meu Pai, de olhos e ouvidos abertos, porque, meu Pai, a trombeta vai tocar, e os teus filhos devem estar atentos, posicionados, em pé diante do Filho de Deus, não caídos na lama, não, meu Pai, dançando na lama do pecado desse mundo, não, Senhor, mas posicionados firmemente. Fortalece a fé, fortalece a esperança, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, o zelo espiritual, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, as armas espirituais. Eu abençoo cada servo teu, e que nós possamos, Senhor, ter um posicionamento de Deus no nosso coração. Nós queremos Deus, nós queremos a vontade de Deus, nós queremos, meu Pai, e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Salva-nos, meu Pai, de todo o mal, ajuda e dê força para os teus servos vencerem toda a tribulação, toda a guerra, toda obra do inferno, não permaneça, não prevaleça contra eles, que nada os abata, mantenha-os firmes em pé, Senhor, mantenha-os fortes, perseverantes, determinados a vencerem as batalhas contra a sua casa, contra a sua própria alma. Em o nome de Jesus, lhes dê força espiritual e poder, para que em nome de Jesus alcancem a salvação da própria alma. Senhor, nós abençoamos cada vida neste lugar, declaramos o teu milagre, a tua cura, o teu poder, a tua resistência espiritual, o poder da perseverança, o poder da força, da fé. Em nome de Jesus, Senhor, levanta uma geração forte, levanta crentes, meu Pai, fortes, meu Pai, levanta crentes, meu Pai, posicionados, meu Deus. Ah, Senhor, não é qualquer situaçãozinha, meu Deus, que já abala, meu Deus, não, meu Deus, em nome de Jesus, é gente forte na fé, gente que sabe para onde está indo, gente que sabe onde quer chegar, gente que quer o poder, a misericórdia de Deus, gente que quer a salvação eterna, gente que quer vencer o mundo e o mal. Oh, em nome de Jesus, orecalamaçu decanta, dê autoridade espiritual, poder espiritual, força espiritual, o poder de renúncia, poder de quebra de vínculos, de alianças demoníacas, em nome de Jesus. Restaura o ânimo, restaura a fé. Ah, Senhor, o bom soldado não se embaraça com os negócios dessa vida. Restaura, meu Pai, o posicionamento espiritual desta mulher, desse homem, em nome de Jesus, rumo aos céus, rumo à terra da promessa, rumo à vontade de Deus, ao querer de Deus. Seguimos fortes, determinados, em nome de Jesus, nada nos abala. Levanta os joelhos trôpegos, levanta, ó caído,
Se erga do pó, chacoalha essa poeira, levanta a sua cabeça, corra para o alvo em nome de Jesus, porque o fim se aproxima. Corra, 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 em nome de Jesus. Assim como o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. E Ló saiu correndo de Sodoma e Gomorra, e Deus está te falando: levanta, levanta, levanta depressa, escapa, escapa pela tua vida, pela tua alma, levanta, levanta desse marasmo, levanta dessa morte espiritual, rompe com esse pecado, rompe com esse grilhão, rompe, rompe, levanta e corre, corre! Corre para os braços do Senhor, corre para os braços do Pai de amor, corre para o lugar seguro, que é as asas do Onipotente. Corre, corre desse mundo mau, corre, solta esse embaraço da tua vida, vai correndo, diz o Senhor, e se posiciona diante do teu Pai, em nome de Jesus, porque só nele há abrigo, só nele há refúgio, só nele há salvação para as nossas almas. Ore calamaçu de cantaramalás, ore calamacharamanaya sou de cantaramalás, ore calamaçu de cantaramalacharamacalamahás, ore calamaçu de cantaramalás. Levanta o vacilante, Senhor. Ore calamacharamanaya sou de cantaramalás. Levanta, Senhor, o que está, meu Pai eterno, rolando na lama. Ore calamacharamanaya sou de canta. O tempo é curto, pouco tempo resta. Ore calamacharamanaya sou de cantaramalás. Ore calamacharamanaya sou de canta. Joga esse vício fora hoje. Joga fora, joga, 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 joga para longe. Ore calamaçu de cantaramalás. Ore calamaçu de canta, corta, corta da tua vida. Corta esse laço, corta, corta. Corta esse laço com a iniquidade. Corta esse laço com esse pecado oculto. Larga, 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 diz o Senhor. Ore calamanaya cas. Ore calamacharamanaya calamahaçu de canta. Ore keneaçu de calamacharamanaya calamahas. Ore canaya sou de calamacachanaya lamahaçu de canta. Ore niaçu de calamanaya calamacharamahas. Ore canteremalaçu de cantaramalas. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ergue tua igreja, ergue o teu povo, Senhor, inabaláveis, meu Pai, na terra. Lava as vestes, Senhor, do teu povo. Troca o turbante, meu Pai, dos maus pensamentos. Lava as vestes da iniquidade, das manchas desse mundo. Ore calamaçu de canta. Prepara o teu povo, Senhor. Prepara a tua igreja, meu Pai. Prepara o teu povo para a caminhada. Prepara o teu povo, meu Pai, para resistir ao mal. Prepara o teu povo, meu Deus. Ore calamaçu de canta, porque o que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da glória. Ore calamacharamanaya su de canta, quem perseverar até o fim, receberá a coroa da glória, receberá a coroa da glória, receberá a coroa da glória. Oh, em nome de Jesus, nós te abençoamos. Declaramos o poder do Deus vivo sobre a tua vida, a restauração da tua vida espiritual e o milagre do Deus eterno sobre a tua vida, tua casa e tua alma, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluias. Oh meu Deus, aleluias. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, o Espírito Santo está no meio de nós. Ore calamaçu de cantaramalas. Glória a Jesus. Glórias, 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 glórias a Jesus.
Glórias a ti, Jesus. A ti, Jesus, seja a glória, o poder e a honra pelos séculos dos séculos. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Aplauda o nosso Senhor. Aleluias. A ti, Senhor, nossas vidas, nossas almas, nosso corpo, nossa família, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira o envelope. Nós vamos entregar nossas ofertas ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, aleluias. Pegue nas suas mãos esse envelope. Senhor de providência e de milagre. Nós estamos na terra, Senhor. E nós seguimos o rumo à Nova Jerusalém, meu Pai. Fortalece o teu povo, Senhor, o teu exército. Fortalece, Senhor, cada filho teu. Cada quartel-general, Senhor, nesse mundo, cada igreja. Que seja, meu Pai, cuidada pela tua potente e poderosa mão. E que sejam erguidos, Senhor, os teus exércitos, os teus soldados poderosos, inabaláveis, meu Pai, diante do mal. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja. E abençoamos este lugar, Senhor. Tu és o Deus da provisão, manda o sustento através dos teus filhos, a provisão para a tua casa. Meu Pai, em nome de Jesus, a providência, Senhor, para eles, como família, como homem, mulher, como filhos, e a providência para a tua casa, Senhor, o sustento, a manutenção. Nós abençoamos essa obra e declaramos a tua providência divina sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Quem trouxe o dízimo ou oferta, por favor, coloque no gasofilácio. Bispo Daniel, por favor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Terça-feira nós temos o nosso culto, o feriado de São Paulo, acho que é dia 15, mas vida que segue normalmente. Amém? Deus não tira férias. Amém, irmãos? Deus não tira férias. Então você esteja conosco, né? E amanhã você deve trabalhar. Amanhã, na terça, você acorda um pouco mais tarde, e à noite você se prepara e vem para a igreja. Deus sempre tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Esteja conosco, que será um tempo de Deus muito especial. Quinta-feira, o nosso culto de batalha, e no domingo, a nossa celebração da família, amém? Vamos ficar de pé, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus está querendo fazer no nosso meio, amém? Então, se você tem dons, Deus te move em dons, aqui ninguém é proibido de se mover nos dons. Ninguém aqui é proibido. Dê lugar, deixa Deus fazer, porque se a obra é de Deus, Ele que toma conta de tudo, amém, irmãos? Você não viu nenhuma portinha aí, nenhum aviso, olha, é proibido. Não. É proibido ficar calada. Abra sua boca, glorifica o nome do Senhor, porque se Deus fala que vai fazer uma obra grande no nosso meio, então para isso acontecer, a manifestação da obra de Deus, do Espírito Santo, precisa também acontecer em nome de Jesus, amém? Levante sua mão para o alto, isso tudo com muita ordem e decência. Levante sua mão para o alto e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deus é fiel. Curva sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e